Tudo bem? Aleluia! Vamos orar uma vez mais. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. E Senhor, nós te oramos para que nesse momento da palavra o Senhor tenha liberdade de falar às nossas vidas, de falar, Senhor, aos nossos corações e que eles estejam livres, totalmente, Senhor, abertos, disponíveis, Senhor, a tua mensagem. Nós queremos repreender toda resistência, toda ação maligna nessa hora, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida, em nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Aleluia! Quantos têm sido abençoados neste mês de ministração sobre fé, sobre milagres? Amém? Você que tem vindo, tem acompanhado as nossas reuniões, vocês têm ouvido sobre isso, nós temos ouvido sobre isso, e realmente tem sido maravilhoso. Eu tenho sido muito abençoado, muito edificado, e eu tenho certeza que o Senhor também tem uma palavra para nós hoje, para a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma verdade que está em Hebreus 13:8, Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. E é sobre esse texto, partindo dele, sobre essas palavras que nós vamos iniciar essa ministração de hoje. O nosso Cristo, Ele está vivo, e de acordo com essa palavra, Ele é o mesmo. Nós servimos a um Deus imutável, Ele não muda, e a sua palavra também não passa. A Bíblia vai dizer que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então o nosso objetivo hoje aqui é realmente reafirmar algumas verdades sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Senhor, sobre o seu ministério enquanto esteve aqui na terra. É falar como o Senhor, Ele nos chamou e nos capacitou a viver milagres. Isso é uma verdade absoluta na sua palavra. Ele nos chamou, Ele nos capacitou a viver milagres. E isso através de uma transição e continuidade do seu ministério aqui na terra, através da sua igreja. E por último eu queria declarar e responder a você uma questão: por que o que falta para nós vivermos mais milagres do Senhor em nossas vidas? Por que viver mais? Porque eu tenho certeza que todos nós já vivemos milagres do Senhor. Se você está aqui hoje, já é uma prova disso, que você é o milagre do Senhor. O Senhor já tem feito coisas extraordinárias na sua vida. Se você olhar para trás aí, dá uma olhada no seu histórico, você vai ver: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Então nós somos o milagre do Senhor. Então o que falta para nós vivermos mais, experimentarmos mais? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu gostaria de começar falando, reafirmando essas verdades sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Senhor. Quando nós vemos o ministério de Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra, foi um ministério que impactou vidas. Impactou não só as vidas dos seus dias, mas de toda a geração futura. Foram dias em que Cristo viveu, exerceu o seu ministério durante 3 anos, e foi algo extraordinário, impactou toda a história. Quando nós vemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, quando Jesus ele vai para dar início ao seu ministério, ele vai dizer assim, o evangelista: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, levantou-se para ler. E o que ele vai ler aqui agora é o livro do profeta Isaías, e a profecia que ele vai ler, o conteúdo aqui que ele vai ler é a respeito dele mesmo. Então ele vai ler uma profecia a respeito de si mesmo. Então ele abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele lê essa profecia e é a respeito de si mesmo.
E o fato de sabermos disso é que ele, ao fechar o livro, devolveu ao assistente, e todo mundo olhando para ele com os olhos fitos nele, e ele diz: hoje se cumpre essa escritura. Quando Jesus aqui dá o pontapé inicial do seu ministério, ele aqui está lendo aquilo que o Senhor disse a respeito dele, aquilo que ele iria exercer, executar aqui na terra no seu ministério, e nós vemos que aqui está registrado as marcas que seriam assim evidentes durante a sua vida e a sua trajetória em exercer essa atividade, essa missão aqui na terra. Jesus, como eu disse, ele teve um ministério que impactou as vidas da sua época, impactou as vidas das gerações futuras e tem impactado as nossas vidas hoje, aqui, e continuará fazendo. O fato disso é o texto que nós lemos de Hebreus 13:8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você crê nisso? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, aleluia. Então o ministério de Jesus, ele teve um impacto transformador. Ele veio e redefiniu a relação entre Deus e o homem, que estava um caos, havia uma separação, um abismo enorme entre Deus e os homens por conta do pecado, das suas consequências. Então Cristo, ele veio e redefiniu essa relação através da sua obra redentora na cruz. Ele, através do seu amor, da sua compaixão, da sua entrega total, ele veio e trouxe milagres, a salvação. Ele trouxe através da compaixão, ele trouxe uma mensagem de amor e de redenção a todos nós. E isso é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver algumas dessas marcas bem evidentes no ministério de Jesus. Por exemplo, quando você lê em Mateus, no capítulo 9, verso 35. Mateus, capítulo 9, verso 35. Vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E o que ele fazia? Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Marcas no ministério de Jesus. Jesus, ele andou pregando, ensinando, e o seu ensino, a sua pregação não era de qualquer tipo. Quando você vê lá em Marcos capítulo 1, verso de número 21, vai dizer que quando ele estava em Cafarnaum, num sábado, ele estava ensinando na sinagoga, e as pessoas se maravilhavam da doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então as pessoas não estavam se maravilhando ao ver Cristo ensinar a pessoa, mas como ele falava, a mensagem que ele trazia, e como ele trazia, não era uma mensagem apresentada de qualquer forma, era algo apresentado com autoridade, algo que eles não estavam acostumados a ver, porque o que eles tinham como referência eram os religiosos, os escribas. Olha, ele fala diferente. Essa mensagem, ela tem um poder diferente, ela é carregada de uma autoridade diferente. Então Cristo, aqui, enquanto aqui na terra ele ensinava e pregava com autoridade, ele falava com autoridade. Jesus, enquanto aqui na terra, ele fazia o que mais? Expulsava demônios. Demônio não tinha vez com Jesus. E no texto que lemos aqui de Mateus, vai dizer que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Isso aqui era a base do ministério de Jesus. Mensagem, autoridade, poder, milagres, maravilhas. Isso era algo que acontecia de uma forma rotineira no ministério de Jesus. Todos os dias ele tinha uma mensagem. Todos os dias ele tinha autoridade para entregar essa mensagem. E milagres acompanhavam essa mensagem que ele pregava. A forma como ele ensinava, os milagres o acompanhavam. Onde ele chegava e tinha demônio, se manifestava. E os demônios se sentiam incomodados e diziam: Senhor, Jesus, você veio mais uma vez nos incomodar? De fato, estou aqui para te incomodar mesmo. Sai daqui, que aqui não tem espaço para você. E é isso que acontece, porque aonde a luz chega, meu irmão, não há espaço para as trevas. Não há espaço para as trevas. Então a base do ministério de Jesus era esse.
Quando nós vemos lá em Marcos capítulo 1, verso 32 e 33, vai nos dizer: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, aonde Jesus chegava, os milagres aconteciam. Você pode dizer um amém? Essas são marcas, são evidências do ministério de Jesus, da mensagem que ele carregava, da autoridade que foi lhe confiada e do poder que foi derramado sobre ele pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele entrou no deserto pelo Espírito Santo. E como foi que ele saiu de lá? No poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, Cristo executou uma missão que foi um exemplo para nós. Ele deu um início, um pontapé a exercer um ministério que iria restaurar e transformar vidas por toda a história. Algo que nós estamos colhendo hoje, porque eu, que estou aqui hoje, sou o resultado desta vida, desta entrega, destes milagres, dessa mensagem da vida do próprio Jesus. Você também é resultado disso, sim ou não? Amém? Os 4 evangelhos vão relatar de uma forma muito clara, explícita, cerca de 35, 40 milagres específicos que Jesus realizou durante o seu ministério. Isso é o que nós temos registrados nos evangelhos. Os evangelhos vai contar a história de Jesus. É a biografia de Cristo. Porém, tem um relato de João. João capítulo 21, verso 25 vai dizer: há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Eu fico imaginando quantas maravilhas Jesus fez, quantos milagres outros mais Jesus fez, quantas vidas ele impactou que não está aqui registrado para nós, que não está aqui descrito para nós. O quanto o nosso mestre exerceu o ministério com tamanha eficiência aqui na terra. E vamos lembrar, o ministério de Cristo durou apenas 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, ele fez o que muitas vezes nós até hoje, numa vida, não fez nem 10%. E quando nós olhamos para isso daqui, o texto que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 35, vai dizer que Jesus, ele andava por todas as cidades e povoados. Diga comigo, ele andava. E hoje nós temos carro e não vamos a lugar nenhum. Cristo Deus amado, tem misericórdia de nós. Diga comigo, Cristo andava. Aleluia. Cristo andava por todas as cidades, Cristo andava por todos os povoados, e o que ele fazia? Ensinava, o que ele fazia? Ele pregava, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. E no verso 36 vai dizer do capítulo 9 de Mateus: vendo ele as multidões, compadeceu-se, porque eles estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos aqui algo aqui que eu vejo como que Cristo estava entrando em crise agora. Porque ele estava cumprindo a missão, exercendo o ministério, mas quando ele olha para aquela multidão, a Bíblia vai dizer que ele teve compaixão. Diga comigo, compaixão. Compaixão não é ter dó, meu irmão. Compaixão não é ter pena. Ele não quer que nós tenhamos pena das pessoas. Cristo não quer que a gente tenha dó de ninguém. Cristo não teve dó de ninguém. Quando ele olhou para aquela multidão, ele teve o quê? Compaixão. O que é compaixão? Aparentemente é o mesmo sentimento, mas a resposta é diferente. Quando você para num sinaleiro por aí, você chega em um lugar assim, aqui em Goiânia está tendo muito isso, tem uma criança pedindo dinheiro, tem uma criança vendendo alguma coisa. Muitos de nós têm esse sentimento de dó, de pena. Mas como nós sabemos a diferença desses sentimentos? Porque quando o sinaleiro abre, irmão, dá verde ali, a gente vai embora. Vida que segue. E pronto. Muitas vezes não fazemos uma oração por aquelas pessoas, muitas vezes nós não clamamos a misericórdia de Deus sobre aquela criança, nós não fazemos nada para ser resposta àquela situação. Cristo, ele não teve dó, ele não teve pena. Quando ele olhou para aquela multidão, ele teve compaixão. E compaixão é você ser resposta para aquela situação.
dentro daquilo que você pode fazer, dentro da sua capacidade, você chega diante de uma situação, você olha, sente a dor da pessoa e diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir de alguma maneira, para que essa pessoa tenha aqui uma forma, uma trajetória diferente a partir de mim. As pessoas não podem chegar até mim, até você, e sair da mesma maneira. Chegou até você, meu irmão, tem que sair pelo menos com um pouquinho de Jesus. Pelo menos com um pouquinho de Jesus. E pegando um pano de fundo aqui do que o pastor nos trouxe, e é exatamente isso. Porque quando nós olhamos para essa mensagem que Jesus está agora aqui relatando, discorrendo, ele olha para aquela multidão e está dizendo: olha o tamanho dessa multidão. É uma multidão que está aflita, exausta. É uma multidão que não tem pastor. Indiretamente ele estava dizendo: essa multidão ela está sem direção, sem proteção, sem alimento. Essa multidão está perdida. E olha só a crise de Jesus, porque no verso 37 a Bíblia vai dizer que agora ele não olha para a multidão, ele olha para os discípulos. E ao olhar para os discípulos ele vai dizer: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Diga comigo: os trabalhadores são poucos. A grande necessidade do reino, Cristo aqui está nos apresentando. Jesus se dirige aos seus discípulos e expõe a grande necessidade. Onde estão os trabalhadores? A seara está aí, a multidão está aí, aflita. Meu irmão, o mundo está perdido. As famílias de Goiânia estão perdidas. Estão como essa multidão, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, sem direção, sem proteção, sem alimento, sem salvação, estão nas garras do diabo, caminhando para o inferno. E Jesus está dizendo: onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores para satisfazer essa grande necessidade? O mundo precisa de salvação, o mundo precisa de uma mensagem, o mundo precisa de um encontro com Jesus. Onde estão os trabalhadores? Essa é a pergunta de Jesus. Ele está dizendo: olha só, a multidão está aí, ela está aflita, ela está exausta, não tem pastor para elas. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas quando Cristo, ele apresenta essa grande necessidade, ele diz no verso 38, rogai ao Senhor. Primeira coisa que precisamos fazer como igreja, orar para que o Senhor mande trabalhadores para esta tarefa. Como igreja é a primeira coisa que precisamos fazer. Mas e a segunda coisa? E a partir daí em diante, o que precisamos fazer? É entender aquilo que Cristo entregou para nós. Porque quando ele está diante dessa necessidade, diante dessa situação, no capítulo 10, no verso 1, a Bíblia vai dizer que ele chama os discípulos. E esse chamado e esse comissionamento, ele é carregado de algo que Cristo confia a eles. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu a eles, Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir os demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Até aqui nós vimos o ministério de Jesus e as marcas desse ministério. Cristo impactou a sua geração, sim ou não? O ministério de Jesus foi cheio de poder, sim ou não? Tinha uma mensagem poderosa, sim ou não? Jesus fez grandes milagres, sim ou não? Meu irmão, Jesus curou doenças, cegos, leprosos, paralíticos, de vários anos. Jesus, ele teve domínio sobre a natureza, operação de maravilhas. Se você for colocar dentro da descrição dos 9 dons espirituais, ele acalmou a tempestade, andou sobre a água. Cristo ressuscitou mortos. 3 nós temos aqui registrados: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Depois de 4 dias, Cristo operou coisas extraordinárias. Mas agora, Jesus olha para os discípulos e diz: há uma grande tarefa, há um grande trabalho. Onde estão os trabalhadores? Não tem trabalhadores suficientes. Mas nós vamos parar por aí? Não. Nós vamos desistir por causa disso? Não. Meu irmão, quando nós olhamos para Goiânia e nós imaginamos como igreja, Alcance Goiânia, ganhar toda essa cidade, parece o quê? Impossível. Mas a gente vai desistir por causa disso? Não vamos.
A gente vai parar por causa disso? Não vamos. Cada um mais um. Se todos nós abraçarmos esse propósito, todos nós abraçarmos isso com convicção no coração, daquilo que o Senhor nos entregou e daquilo que Ele nos chamou para fazer, meu irmão, eu tenho certeza que até dezembro o Senhor irá nos surpreender. Nós iremos viver coisas extraordinárias no Senhor. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor está nos dizendo, vai parar por causa disso? Não, não vamos parar. Não vamos desistir, o trabalho realmente é grande. A seara realmente é grande. Onde estão os trabalhadores? Senhor, não temos trabalhadores suficientes, mas eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que o Senhor está precisando de mim e de você, disposição, comprometimento, assumir aquilo que Ele nos entregou. Por quê? Porque quando Ele olha para os discípulos, Jesus Ele faz algo aqui. Jesus Ele chama os discípulos e diz, ó, nós não vamos parar por causa disso, mas aquilo que eu comecei, vocês darão continuidade. O Senhor nos chamou e Ele nos capacitou a viver milagres. E é isso que nós desejamos, irmãos, viver milagres. Esse chamado e esse comissionamento, ele se estende até nós. Jesus, Ele olha para os discípulos e deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doença. Irmão, eu fico imaginando, hoje, nós como igreja, se um endemoniado se manifestar aqui, meu irmão, eu sem medo de errar, tem crente que sai daqui correndo e não volta nunca mais, de medo, pavor. Meu irmão, os demônios não podem ficar confortável em nosso meio, e eu acredito que isso tem acontecido muito. Não, meu irmão, onde Jesus chegava, os demônios já se sentiam incomodados. O que o Senhor veio para cá, para nos incomodar? Jesus, eu vim para cá incomodar mesmo, sai agora. É isso que precisa acontecer, meu irmão. Aonde você chegar, os demônios vão ter que sair, as enfermidades vão ter que sair. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou e nos capacitou a viver milagres. Ele nos chamou e nos capacitou para isso. Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos dá uma missão. Jesus, Ele iniciou o ministério. Quem é a continuidade desse ministério? Eu e você. 2 Coríntios capítulo 5. Verso de número 18 vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus, não imputando a nós os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério que Cristo começou, agora está sobre nós. Meu irmão, se isso não mexe com você, meu irmão, alguma coisa errada tem aí. Porque todos nós acabamos de ouvir e de concordar aqui o quanto poderoso foi o ministério de Cristo, e agora eu e você somos a continuidade desse ministério. Como é que Cristo vai tocar Goiânia? Como é que Cristo vai tocar as vidas ao redor de você? Como é que Cristo vai tocar essa cidade, a sua família? Como Cristo vai tocar lá na sua vizinhança? É através de você, é através de mim. Agora nós temos crente, irmão, de 30 anos de igreja com crise de existência ainda. Senhor, quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Meu irmão, Ele te chamou, Ele confiou a você uma missão que foi designada a Ele mesmo, e Ele olha para mim e para você hoje e diz, a missão que eu comecei, o ministério que eu comecei, agora eu entrego para você. Jesus, Ele nos dá uma missão, Ele entrega isso aos seus discípulos e isso se estende até nós. Marcos capítulo 16, verso 15 diz, ide por todo o mundo. É para ir aonde, meu irmão? Para todo mundo. Onde tiver pessoas, vá. Essa é a ordem de Jesus, vá. Não espere você estar bem, não espere o céu descer, não espere o anjo descer e dizer para você, prega o evangelho, não. Jesus mesmo disse, vai, ide por todo mundo. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18 vai dizer, falou Jesus a eles dizendo, toda autoridade é me dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Eu fico imaginando que a gente fica esperando um anjo vir confirmar. Senhor, venha confirmar se realmente o Senhor me chamou, se realmente é para mim fazer isso. Eu acho que tem crente que levanta de manhã pensando assim, será que é para me pregar para alguém? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Meu irmão, quem nos chamou foi o próprio Cristo. Quem nos enviou foi o próprio Cristo. Evangelho de João 20, 21 vai dizer, olha, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês.
Quem foi quem te enviou, meu irmão? Não precisa eu falar. Não precisa o pastor Madaleno chegar em mim e falar. Ele já me enviou. Ele já te enviou. Cristo já te enviou. Você está esperando o quê, meu irmão? O que mais você está esperando? Ele já te enviou. Além de nos dar uma missão, além do próprio Cristo nos enviar, Ele nos dá uma mensagem para a gente levar. Na continuidade do texto de Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregue o quê? O Evangelho. Você não vai sair falando da sua vida não, meu irmão. Você não vai sair vendendo Natura, Avon. Talvez pode ser um meio, né? Através disso. Mas tem uma mensagem para quando nós formos falar. E o que é que nós vamos falar? De Cristo, da sua palavra. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18, Ele nos deu o ministério. No verso 19, Ele nos confiou a sua palavra. Ele nos entregou uma mensagem, Ele confiou a nós uma mensagem. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos. O que nós anunciamos? Cristo. Qual é a mensagem que nós vamos levar para o mundo? Cristo. Qual é o evangelho que nós vamos pregar para as pessoas? Cristo. Esta é a mensagem. Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do evangelho do Senhor, porque é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação, e salvação aqui é a libertação do pecado e das suas consequências. Meu irmão, tudo que vem do pecado e através do pecado, a salvação ela vem e transforma tudo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós pregamos o quê? A Cristo. Ele nos entregou uma mensagem. Agora nós temos crente aí de 10 anos, 15 anos, que nunca leu nem a Bíblia toda. Aí, irmão, o que eu vou pregar? Meu irmão do céu, é a Bíblia. É o Evangelho de Jesus. A pulseira não é só para te lembrar que você precisa ganhar alguém. Mas a gente até tentou facilitar uma mensagem aqui com os símbolos, para te ajudar. Um coraçãozinho, o amor de Deus, o cheizinho, a morte, todo mundo separado. A cruz representa Jesus. Ele é o meio pelo qual nós recebemos salvação. Nós temos aqui uma digital. A Heloísa, minha filha, ela fala que era o cérebro. Aqui nós temos a digital. Através de Cristo nós temos uma nova identidade. Somos filhos de Deus. E nós temos aqui o símbolo da alcance. Uma família para você pertencer. Aqui está uma mensagem descritiva, bem prática, para que você possa ter, para que você possa ser ajudado para levar essa mensagem. Há uma mensagem confiada a você, há uma mensagem entregue para você. A responsabilidade de levar a mensagem, irmão, é nossa hoje. A responsabilidade de levar a mensagem é nossa hoje, é minha, é sua. E tem um texto aqui que nos mostra um ensino muito prático e muito lindo. Mateus capítulo 15, o verso é o verso 34. Olha só o que nos diz esse texto. Você está entendendo até aqui? Diz amém. Se não está entendendo, diga misericórdia. Glória a Jesus. Mateus 15, 34, olha só o que diz. Perguntou-lhe Jesus, é um texto que todos nós conhecemos, da multiplicação dos pães e dos peixes, outra operação de maravilhas. Quantos pães tendes aí? Responderam 7 e alguns peixinhos. Os discípulos disseram para ele, Senhor, nós estamos num deserto, não tem como alimentar essa multidão. O que tem aí? Tem isso aqui. Pães, peixes, dá para a multidão toda? Não dá. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, e em outro evangelho nós vamos ver a descrição melhor disso aqui, ele vai dizer para sentar em grupos, e em pequenos grupos, e aqui nós temos o descritivo de célula, pequenos grupos. Tomou os 7 pães e os peixes, tendo dado graça, diga comigo, tendo dado graça. Os 7 pães e os peixes eram suficientes para aquela multidão? Não, óbvio que não, mas o milagre ele vem a partir do momento que você é grato ao Senhor pelo que tem. Se é suficiente, não importa, seja grato,
e o Senhor fará prosperar. Partiu e deu aos discípulos e este ao povo, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheu 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdá. Jesus sim despediu a multidão, assim como os discípulos queriam no início, mas não despediu eles de barriga vazia. Despediu eles de barriga cheia, todos comeram, todos se fartaram. Meu irmão, você vem para uma reunião dessa, você só vai embora vazio se você quiser, porque a mesa está posta. Jesus não despede ninguém de barriga vazia. Então olha só, todos comeram, se fartaram, uma multidão de 5.000, 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças, de 7 pães e alguns peixes. Que milagre extraordinário. Que um milagre é extraordinário, nós concordamos e aceitamos, mas eu quero chamar a sua atenção a algo. Olha só, quando Cristo pegou esses pães, levantou e deu graças. Jesus estava nos ensinando algo. Olha, não se preocupe, o milagre quem vai fazer sou eu. Muitas vezes a gente está preocupado em fazer milagre. Irmão, a gente não faz milagre. Muitas vezes a gente está preocupado em converter as pessoas. Irmão, a gente não converte ninguém, nem a gente mesmo, a gente converte. Quem convence é o Espírito Santo. Nós levamos a mensagem, nós entregamos a mensagem, nós oramos pelas pessoas. Quem faz é o Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor, quem opera maravilhas é o Senhor. Então o milagre quem faz é Jesus. Mas, olha só o que ele diz: ele partiu e deu aos discípulos, e os discípulos ao povo. Quem levou e entregou e distribuiu o pão, os peixes para a multidão foi quem? Os discípulos. Este alimento, o pão, o peixe aqui representa a mensagem, representa a palavra de Deus. A responsabilidade de levar a mensagem é nossa. Quem faz o milagre da multiplicação, quem morreu lá naquela cruz para nos entregar uma mensagem, o verbo vivo, divino de Deus encarnado, ele que validou essa mensagem e nos entregou essa palavra. Agora é nossa responsabilidade como igreja, como discípulos, distribuir para a multidão. Mas o que nós estamos fazendo com o pão? O que nós estamos fazendo com os peixes? Eu digo para você o que nós estamos fazendo: estamos comendo. Aquilo que ele entregou na nossa mão para a gente distribuir para a multidão aflita, exausta, faminta, nós estamos comendo. A salvação não é só para mim, a salvação não é só para você, é para todas as pessoas. Essa mensagem não é só para mim, essa mensagem não é só para você, é para todas as pessoas. Meu irmão, nós precisamos parar de sermos egoístas. Essa mensagem, ela não precisa e não pode chegar até nós e parar. Ela precisa, a partir de nós, dar continuidade. E Cristo precisa tocar outras vidas, outras famílias. E isso vai acontecer a partir de mim e a partir de você. Nós não vamos comer o pão que Ele nos entregou, nós não vamos nos alimentar desse pão, porque Ele nos entregou, Ele multiplicou, Ele morreu na cruz para validar essa mensagem, e é através de nós que a multidão vai ser alimentada no nome de Jesus. Eu declaro isso para nós como igreja. A multidão de Goiânia vai ser alimentada a partir de nós. Eu declaro isso no nome de Jesus. Precisamos parar de ser egoístas, irmão, e parar de comer o pão que é para chegar até a multidão. Você recebe isso no nome de Jesus? O Senhor, Ele não nos envia de qualquer maneira, não, de forma alguma. Ele nos dá uma missão, Ele nos dá uma mensagem, e Ele também nos dá a capacitação. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, vai dizer, Paulo dizendo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem é que nos capacita, meu irmão? É o Senhor, é Ele. Paulo está dizendo, não somos capazes de fazer nada, irmão, de nós mesmos não há capacidade alguma. Você pode ter certeza disso. Agora, tem uma convicção, essa capacidade vem de Deus, vem dEle.
Ele nos capacita, Ele nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança, e é de uma palavra viva. Diga comigo, uma palavra viva. Nós estamos aqui, irmãos, servindo a um Deus vivo, sim ou não? O nosso Jesus está vivo, sim ou não? Nós pregamos uma palavra que é viva, poderosa e que transforma. Não é uma mensagem de um livro qualquer. Não é uma mensagem simplesmente letras vazias, sem vida. É o verbo divino, é Cristo através de nós, é o Senhor através de nós. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. É o nosso Senhor. Aleluia. Ele nos dá capacidade, Ele nos habilita a executar esse serviço. Em Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer o quê? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O Espírito Santo virá sobre vós com poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor, Ele nos dará poder pelo Espírito Santo. Ele nos dará poder pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele nos envia, e Ele não nos envia de qualquer maneira. Em Mateus, no capítulo 10, no texto que lemos, no verso 1, quando Jesus chama os discípulos, Jesus dá a eles autoridade. Isso significa que nós, como igreja, nós estamos autorizados a agir no nome de Jesus. Nós estamos autorizados, porque é um poder espiritual delegado a nós como igreja. E o que é que esse poder faz? Nós vemos essas marcas no ministério de Jesus. É um poder que ensina e que prega com autoridade diferente. É um poder e é uma autoridade que expulsa demônios, cura os enfermos, capacita-nos a exercer o ministério do Senhor. É uma autoridade que nos dá a liberdade e a legalidade de agir no nome do Senhor Jesus, para curar as pessoas, para que o reino do Senhor se perpetue aqui na terra, avance aqui na terra, para que vidas sejam salvas, curadas e transformadas. Meu irmão, eu e você, nós somos a continuidade do ministério de Cristo aqui na terra, e isso é algo poderoso para nós. É algo poderoso para nós. Marcos capítulo de número 3, verso 13. O que falta para nós vivermos mais milagres? O que você acha que falta? O que falta para nós vivermos mais milagres? Porque nós vemos aqui, pelo ensino bíblico, que Cristo teve muitos milagres no seu ministério, na sua vida. Ele nos deu legalidade para viver o mesmo. Mas por que falta? E o que é necessário para vivermos mais? Marcos 13, 3, verso 13, diz: depois subiu ao monte, chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Isso aqui para nós fica muito claro, o que Cristo deseja de nós, que a gente vá e pregue o evangelho, sim ou não? Isso está claro para você, sim ou não? Ele nos chamou para isso. Mas o que mais Ele nos chamou? Nos enviou a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. O que falta para nós para vivermos mais milagres, meu irmão? O que falta não é o Senhor nos chamar, porque Ele já fez. O que falta não é uma confirmação de propósito da sua existência, isso você já tem. O que falta não é você ter uma missão, isso nós já temos. O que falta para nós é o quê? Exercer. E exercer significa de fato colocar em prática, de uma forma muito simples. Coloque em prática, meu irmão. Você crê na palavra de Deus, sim ou não? Você crê na palavra de Deus, sim ou não, meu irmão? Então Ele está dizendo aqui para nós que Ele nos chamou. E Ele nos capacitou, nos deu uma missão, nos deu capacidade. E Ele está dizendo: exerça com autoridade. O que falta para nós vivermos mais milagre, meu irmão, é exercer essa autoridade. É exercer essa autoridade. Quando nós vemos lá em Atos, no capítulo 3, no verso 1, um texto que todos nós conhecemos. Pedro e João subiu ao templo para orar.
quando eles vão chegando perto do templo, nós vemos que ali tinha um coxo de nascença. Todo dia ele estava lá pedindo esmola. Todo dia ele estava lá pedindo dinheiro, para ter recurso para se sustentar. Quando a Bíblia vai dizer em Atos 3:3, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou para que desse uma esmola. O que o homem pediu, meu irmão? Esmola. Pelo amor de Deus, me dá uma moeda. Me dá uma moeda. Quantos de nós já não experimentou isso? Pessoas que chegaram até nós e fizeram da mesma forma. Me dá uma moeda. Me ajuda. Vendo Pedro aquela situação, disse: olhe para nós. E ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa, irmão, e ele recebeu, mas o que ele recebeu não foi moedas. O que ele recebeu não foi esmola. Pedro, ele olhou para ele e disse: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que Pedro fez aqui, meu irmão? Pedro, ele tem poder para fazer alguma coisa? Não tem, meu irmão. O que ele fez aqui? Ele exerceu, colocou em prática aquilo que Cristo disse: eu dou a vocês autoridade, eu dou a vocês poder. Ele exerceu. Agora olha só o que diz em Lucas 10:19: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. O que falta para mim e para você é o que, meu irmão? Exercer. Exercer a autoridade sobre os demônios, exercer a autoridade no ministério, exercer a autoridade para expulsar toda hoste maligna, porque não tem vez entre nós, não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não tem. Exerça a autoridade, exerça aquilo que o Senhor confiou à sua vida. Atos capítulo de número 5, verso 12 diz: olha, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E eles costumavam se reunir, de comum acordo, no pórtico de Salomão. O que eles faziam? Milagres, prodígios, através das suas mãos, pelo poder e autoridade do Senhor Jesus. No verso 16 vai dizer: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. O que eles iam fazer? Levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Meu irmão, nós não somos o tipo de igreja que não crê em milagres. Nós não somos o tipo de igreja que crê que a manifestação dos dons cessaram. Muito pelo contrário, nós somos uma igreja que incentiva a viver milagres, incentiva a manifestação dos dons. Nós oramos por isso, e nós cremos no sobrenatural do Senhor, e nós cremos que nós, como igreja Alcance Goiânia, viveremos milagres esse ano, na autoridade do nome de Jesus. Então tem muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo sobre isso, sobre milagres, e estejam pensando: não, isso aí é coisa lá do passado. Não, isso aí é coisa de gente que quer só arrebanhar a multidão. Meu irmão, nós queremos sim uma multidão aqui nesse lugar. Uma multidão salva, curada, transformada, liberta do inferno. É isso que nós queremos. Se você quer isso também, diga glória a Deus. Só para não ficar só eu gritando aqui. Você está aqui comigo ainda? Um dia um homem de Deus me disse: se você quer ver milagres na sua vida, irmão, você vai ter que orar por alguém. Porque muitas vezes a gente quer milagre, quer ou não quer? A gente quer que Deus faça alguma coisa através da gente. Gente, quantas vezes eu já orei para Deus, chorei no quarto: Senhor, faz alguma coisa através dessa vida inútil que é a minha. Pelo amor de Deus, toca alguém, fala. E um dia um homem de Deus chegou para mim e falou dessa forma aqui: se você quer ver milagres, você vai ter que orar por alguém. Por que isso foi algo assim impactante para mim? Meu irmão, como é que eu vou querer ou ver uma pessoa sendo curada se eu não imponho as mãos sobre ela e oro? Como é que nós vamos viver milagres se nós não exercemos a fé? Não exercemos a autoridade que Deus confiou para nós?
Quando chega uma pessoa enferma da nossa família, doente da nossa família, quando chega alguém para nós, pelo amor de Deus, ora por mim, porque é um parente meu, eu estou com dor aqui agora, eu estou enfermo, eu estou doente. O que a gente pensa? Como é que a gente age? Já foi no médico? Você já tomou remédio? Irmão, nada contra, tudo isso está aí à nossa disposição. Graças a Deus pela medicina, pelos remédios, glória a Jesus, mas não esqueça do poder e da autoridade que o Senhor confiou sobre você, sobre a sua vida. Antes de pensar nos recursos humanos, recorra aos recursos do céu. Exerça a autoridade, exerça a fé. No passado nós tivemos um grande evangelista, Smith Wigglesworth, e ele experimentou milagres extraordinários na sua vida. No seu ministério, teve registrados 14 ressurreições. Ele orava e as pessoas voltavam à vida. 14 registrados. Isso é o que nós temos de registro. Um homem que viveu intensamente milagres. E ele era tão radical que ele, se pudesse passar mal, ele não tomava remédio nenhum. Ele orava até ser curado. Já é ser radical. Mas ele tinha uma convicção do poder de Deus. Ele tinha convicção da autoridade que Cristo tem sobre todas as coisas. Então esse homem experimentou milagres extraordinários. E ele tinha alguns princípios de vida. Primeiro, leia a palavra. Leia a palavra. E para que isso? É ela que alimenta e fortalece a nossa fé. Já viu a pergunta que Jesus ele faz? Lucas 18:8, digo-vos que depressa fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Gente, fé é o princípio da vida cristã. Quando você aceita Cristo, é pela fé. Jesus está dizendo, quando eu vier e buscar a minha igreja, pelo menos fé eu vou encontrar. Ele tinha isso como princípio de vida, ler a palavra, consumir a palavra até que ela consuma você. Porque quando você estiver totalmente consumido, enchido, a sua vida com a palavra de Deus não vai ter espaço para dúvidas. Creia na palavra de Deus acima de todas as coisas e haja de acordo à palavra de Deus. A gente age muito pelo que os outros dizem, pelo que a mídia diz, pelo que a massa diz. Meu irmão, a gente não está aqui para andar de acordo com o que as pessoas dizem, estamos aqui para andar de acordo com o que Deus diz na sua palavra. É isso que Ele nos chamou para fazer. O Senhor, Ele não responde a necessidade alguma, Ele responde à fé. E é isso que nós desejamos fazer na nossa vida, como cristãos, como discípulos, como família e como igreja. Exercer aquilo que o Senhor já derramou sobre nós. O que falta para nós vivermos milagres? Exerça a autoridade que o Senhor confiou à sua vida. Exerça o ministério e a missão que Ele entregou para você. Exerça com fé, olhando para Cristo, porque é Ele que nos chama, é Ele que nos habilita. A suficiência vem dEle, Ele é a razão de tudo. Feche os seus olhos e comece a orar. Orar por quê, meu irmão? Comece a orar por você e por tudo que você ouviu até agora. Senhor, o que eu preciso para viver mais milagres na minha vida? O que eu preciso para experimentar mais milagres do Senhor, intervenções do Senhor na minha vida? O que eu preciso para experimentar o sobrenatural do Senhor em mim, em minha casa, aonde eu estiver? Exerça, meu irmão, a fé na palavra de Deus. Muitas vezes as circunstâncias vão dizer uma coisa, as coisas ao seu redor vão dizer uma coisa, pessoas ao seu redor vão dizer outra, mas o que Deus diz, essa é a razão, o que Deus nos diz. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, Ele nos mandou impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Esta é a palavra do nosso Deus.
Essa é a palavra do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que Estevão saiu pregando o Evangelho em Atos capítulo 8. Saiu ensinando e falando sobre Cristo. E a Bíblia vai dizer que as multidões vinham ouvi-lo, ouvir a mensagem que ele trazia, mas também vinha ver os milagres que eram operados através da vida dele. As multidões recebiam curas, paralíticos andavam, coxos eram curados, e a alegria do Senhor era manifestada naquela cidade. Onde o Senhor está, meu irmão, milagres acontecem. Onde o Senhor está, milagres acontecem. Onde o Senhor está, há uma palavra declarada de poder, de autoridade. Aonde os demônios não têm espaço, as trevas não têm espaço, pois o Senhor está naquele lugar. E onde o Senhor está, há milagres, há manifestações do Senhor. O Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra. Em Mateus no capítulo 16, quando diz que Ele deu a ordem aos discípulos para sair e pregar o Evangelho a todos, a toda criatura, a Bíblia vai dizer que os discípulos saíram a pregar. Cristo subiu aos céus e os discípulos começaram a entregar a mensagem para aquelas pessoas, a pregar. E a Bíblia vai dizer que os sinais os acompanhavam. Cristo cooperava com eles através dos milagres que os seguiam. Quando nós pregamos, o Senhor Jesus se faz presente para tornar a sua palavra realidade em nós.